Eu poderia falar muito mais, mas eu separei os 4 pontos mais relevantes na vitória da seleção brasileira sobre Senegal e um aspecto que me deixa um pouco mais preocupado pensando em Copa do Mundo. Bora para a análise de Brasil 2, Senegal 0. O primeiro ponto positivo foi Militão na lateral direita. Quem me conhece sabe, quem acompanha o canal também, que eu já pedi o Militão há muito tempo na lateral direita do Brasil, porque ele te entrega muito defensivamente e hoje, contra Senegal, ele mostrou que também te agrega ofensivamente. E isso não foi uma vez, não foi duas. O Militão conseguiu chegar à linha de fundo em algumas oportunidades, não à linha de fundo, mas conseguiu atacar muito mais do que eu esperava. Inclusive, se você pegar o posicionamento médio dele e do Alex Sandro, o Militão esteve mais à frente do Alex Sandro durante boa parte do jogo, e isso mostra também que a questão do Militão na lateral direita não ajuda o Brasil só defensivamente, mas também ofensivamente. Mas não é só isso, o Militão teve 8 recuperações de bola, é muita coisa para um jogador na lateral direita. Ele participou do gol do Casemiro, um cara que sempre vai te agregar defensivamente na bola aérea, mas também ofensivamente. Ele e Marquinhos fizeram um bloqueio ali para o Casemiro fazer o gol, anulou quem jogou na ponta esquerda, quem caía por ali, Mané, Sarr, ninguém passou do Militão, muita categoria para desarmar, para sair jogando. Ele, como eu disse, ele atacou até mais do que eu esperava, teve muitos passes verticais, dribles. O Militão foi, para mim, um dos melhores do Brasil no jogo. E na lateral direita, que é um ponto ainda de atenção, não é que o Wesley seja ruim, mas o Militão, ele é um cara de elite. E quando você tem, além disso, você junta Militão a 2 zagueiros que também são bons na bola aérea, Marquinhos e Gabriel Magalhães, e o Casemiro, você ganha mais uma força para jogos que são decididos no detalhes, né? Porque Copa do Mundo você vai ter alguns jogos sendo decididos nos detalhes. E essa questão do Militão, Casemiro, né, de você ter 4 jogadores que te agregam ofensivamente e defensivamente na bola parada, isso é mais um aspecto que o Militão te ajuda muito por ali. Ele não tá no Real Madrid à toa, é um zagueiro, um dos melhores zagueiros do mundo, e ele já havia atuado nessa posição na seleção brasileira, lá contra a Croácia, nem todos se lembram, mas ele jogou muito naquela partida, e o Brasil meio que perde um pouco do poder defensivo dele, quando o Militão sai do jogo com cansaço, se não me engano, na eliminação para a Croácia. Acho que o Ancelotti até demorou para testar isso, eu já vinha pedindo nas últimas datas FIFA que o Militão fosse testado por ali, e no jogo contra Senegal, para mim, ele mostrou que ele é a melhor opção para ser o lateral direito do Brasil. Como eu disse, recuperou bolas, ajudou na construção também, muito mais participativo do que eu imaginava. O Militão, ele te entregou também passes verticais, que ele não é um jogador de muita progressão, mas conseguiu impor fisicamente. Para mim, ele, da mesma qualidade que ele teve na zaga, ele teve na lateral direita contra Senegal. O segundo ponto para mim foi as infiltrações da seleção brasileira, ou melhor, as muitas movimentações do ataque do Brasil. Algo que tem impressionado com o Carlo Ancelotti é como os jogadores têm noção de quando atacar o espaço, quando dar opção, quem vai atacar o espaço, quem vai dar opção. Você sempre tem 2 opções, sempre um cara atacando, né, o tal triângulo, você sempre tem um cara atacando e sempre tem um cara dando opção um pouco atrás da linha da bola. Então, isso vem me chamando muita atenção nos jogos do Ancelotti, e contra Senegal foi muito evidente. Vinícius Júnior atacando espaço o tempo inteiro, Rodrigo, Estevão, o Bruno o tempo inteiro, e que partidaça do Bruno. Mais um jogo, um dos melhores do Brasil, novamente. O Bruno, que vem ajudando muito defensivamente e ofensivamente, mais uma vez, ele consegue te entregar passes, força física no meio de campo, box, o pessoal às vezes não gosta muito do termo, né? Mas o tal box to box, o Bruno te entrega tudo isso e também vem ajudando nas infiltrações. Ele sabe o momento de atacar o espaço ou o momento de aparecer um pouco mais atrás, e isso vem me chamando muita atenção. Cada vez mais consciente a seleção em termos de movimentação. Ainda teve o Matheus Cunha, que também estava caindo dos 2 lados. O Estevão não ficou isolado na direita, que era uma preocupação que eu tinha antes do jogo, de o Militão às vezes não atacar muito por ali e o Estevão ficar um pouco isolado, mas isso não aconteceu. Então é algo que foi muito bem trabalhado pelo Ancelotti. E
Além disso, a gente teve o Casemiro chegando na frente da área também. Enfim, todo os 6 jogadores ali do meio de campo pra frente, até o Militão, todos ali se movimentando o tempo inteiro. E isso era algo que não acontecia com o Dorival Júnior. Talvez o principal problema do Brasil com o Dorival foi essa questão da movimentação, de não ter jogadores atacando espaço. O único que fazia mais isso era o Rafinha. O Vinícius Júnior recebia cercado por 400 jogadores na ponta esquerda e não conseguia fazer nada. Por quê? Porque não tinha movimentação, era uma corrida falsa do Arana por dentro que não levava a nada, era o Rodrigo enfiado lá na ponta direita, não atravessava o campo. E não, agora não, a gente tem total liberdade de movimentação, é o Rodrigo saindo da direita, puxando para a esquerda, é o Vini saindo da esquerda, indo para o meio. É uma troca de posições constante. Matheus Cunha, Bruno Guimarães, Casemiro, não tem uma posição fixa, eles podem cair dos dois lados e isso ajuda muito no fluxo de ataque do Brasil, né? E o tempo inteiro o time muito direto, muito intenso, muito vertical, não prioriza a posse de bola e eu acho que de fato o Brasil não tem jogadores para isso, é um time mais vertical e o Ancelotti, ele se adapta a isso o tempo inteiro, em todos os times foi assim, ele prioriza o talento. E com esses jogadores que a gente tem à disposição, de fato, o melhor jeito é ser um time mais vertical. E isso a gente tem feito com maestria. E contra Senegal, mais uma vez, fomos muito bem nesse sentido. Os gols nem foram nesse sentido, né? Um foi de bola parada, o outro foi do Casemiro, foi de um lateral que sai lá da ponta esquerda, foi mais uma construção de bola e a bola sobra. A construção de jogada e a bola sobra pro Estevão na ponta direita e ele finaliza com muita categoria. Mas essa questão da movimentação, para mim, é um dos principais pontos do Brasil com o Ancelotti e foi mais uma vez diante do Senegal. Antes de passar para o terceiro ponto, peço o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Tem que falar aqui toda vez porque vocês esquecem, mas deixe seu like aí que ajuda muito. E se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever. Você que gosta da seleção brasileira, aqui a gente traz a cobertura mais completa possível no YouTube sobre o Brasil. O terceiro ponto, eu quero falar agora sobre o Estevão. Cada vez mais solto, e isso me empolga porque eu tinha, até no roteiro aqui, eu tinha deixado para falar disso depois, mas o Estevão, para mim, ele é o cara mais próximo do Neymar. Em relação, desde que o Neymar surgiu, o jogador com característica e com potencial de ser o mais próximo possível do Neymar é o Estevão. Por questão de drible, de criatividade, de não sentir o peso, qual foi o último jogador com 18 anos que virou titular da seleção com protagonismo? Foi o Neymar. O Endrick teve as suas chances, também foi importante. Eu acho que ele tem condições, inclusive, ainda de ser titular do Brasil, porque se ele arrebenta no Lyon, eu acho que ainda tem uma vaguinha ali que está em disputa, né? Nem que seja para ele ficar no banco também, mas eu acho que o Endrick tem esse potencial. Mas eu quero falar em termos de características, o Estevão, ele é o cara mais próximo do Neymar, de condução de bola, de drible. É diferente do Vini. Não tô falando que o Estevão talvez nem vai passar o Vini em relação à grandiosidade, a questão de títulos, talvez não, mas em relação de característica, de poder ser mais um meia, de invenção de jogadas, mesmo sendo franzino, ele consegue tirar jogadas da cartola e ele tem se sentido cada vez mais à vontade para fazer isso na seleção brasileira. Hoje ele fez mais um belo gol contra Senegal, essa chapada dele no lado oposto já tem ficado clássico, porque o Estevão já fez um gol muito parecido assim com a seleção brasileira. Inclusive, ele já é o artilheiro da era do Carlo Ancelotti, com 4 gols em 10 jogos. E olha para você ver, ele era reserva com o Dorival Júnior. Ele nem entrava. A gente pedia, cadê? Era um medo de dar oportunidade pro menino que não dava para entender. E agora ele vem mostrando por que ele merece ser titular do Brasil, por que ele merece ser o dono ali da ponta direita. E eu já venho falando isso no Chelsea, até recebi uma crítica construtiva no último vídeo que eu falei sobre o Estevão. Ah, mas não precisa ter pressa e tal. Mas, cara, a partir do momento que o talento se sobressai, a pressão, a progressão de minutos, bota o cara pra jogar. Porque, pra mim, talento não tem idade. E por que você vai ficar segurando o Estevão no Chelsea, sendo que ele já tá mostrando o impacto que ele tem, né? Então, contra o Senegal, o Estevão ficou um pouco mais preso na direita, porque a gente não tinha ultrapassagem de um lateral direito ali mais agudo, como foi nos últimos jogos, mas isso não afetou na atuação dele. Acho que ele até deu uma caída no segundo tempo, assim como o restante do time, eu vou chegar lá, mas no primeiro tempo ele
todo mundo jogou bem praticamente no primeiro tempo, né? Acho que a exceção ali talvez tenha sido o Matheus Cunha, que não fez um grande jogo, errou muito, né, contra o Senegal, mas o Estevão, mesmo ali um pouco mais isolado, ele conseguiu gerar situações de gols. Ele dá um belo passe para o Vinícius Júnior logo no primeiro lance. É muito rápido o pensamento dele, ele já domina no erro de passe do Mendy, já domina e já acha o Vinícius Júnior que desperdiça o lance. Ele ajudou na marcação, no tempo inteiro pressionando, o tempo inteiro não, no primeiro tempo, começo ali do segundo, enfim, ele é o jogador que eu acho que tem o maior potencial dessa seleção brasileira para atingir grandes coisas e chamar a responsabilidade para ele, é o Estevão. Não sei se já para a próxima Copa, mas pensando no futuro, logicamente que ele ainda precisa evoluir, tem somente 18 anos, mas é um jogador pra gente ficar muito empolgado, porque realmente ele é diferente, isso aí não tem como, e o futuro com ele empolga muito. O quarto ponto é que a pressão, justamente essa pressão que eu tô falando do Estevão, funcionou, porque para você jogar com 4 atacantes, todos têm que se entregar defensivamente, e isso funcionou muito contra Senegal. Os 4 marcaram quase o tempo inteiro, os 4 souberam o momento de subir, e a seleção o tempo inteiro com linhas altas, mas mesmo assim o Brasil pressionou muito bem Senegal, não deu espaço para o time africano sair jogando, tanto é que a gente gerou vários erros de saída do goleiro Lamendi e também geramos oportunidades de gol a partir dessa marcação-pressão. O Brasil não deixou o Senegal sair para o jogo nos primeiros 40 minutos, depois até dar uma diminuída no ritmo, todos se dedicando muito com linhas altas contra um time que consegue fazer uma transição muito boa, que é Senegal. Se você deixa Senegal escapar ali com 2, 3 toques no meio de campo, eles vão te ameaçar. Isso aconteceu no comecinho do jogo e aí mais pro final, mas como no primeiro tempo, nos primeiros 60 minutos, isso funcionou demais e me empolga também porque para ver se a gente consegue manter esses 4 atacantes, porque dá dó de tirar um deles por causa de sistema tático, mas se todos se comprometerem do jeito que está nessa questão de marcação-pressão, já é um ponto muito positivo para a gente conseguir jogar com 4 atacantes, até porque a gente já tem 2 laterais mais defensivos. E o ponto negativo tem a ver com isso também. A falta de concentração barra intensidade no segundo tempo. O Brasil foi totalmente dominante no primeiro tempo, isso para mim não tem discussão. Foi talvez os melhores 45 minutos da era Ancelotti, se você pesar o adversário, porque a gente fez um grande jogo contra o Paraguai, foi muito bom, foi ali o segundo jogo do Ancelotti. Contra o Chile também foi muito bem. Contra a Coreia talvez tenha sido o melhor jogo ainda, eu ainda acho que foi o melhor jogo do Brasil pela constância no jogo inteiro com o Ancelotti, mas agora voltou a acontecer isso de diminuir o ritmo no segundo tempo, de achar que a coisa está resolvida. Eu sei que é natural, 2-0, amistoso, mas não pode deixar o ritmo cair assim. Eu sei também que o Brasil ainda ameaçou no segundo tempo, mas foi muito mais em escapadas, porque o Senegal avançou muito nas linhas de marcação e avançou com muitos jogadores. Aí o Vini e o Rodrigo o tempo inteiro estavam tendo campo para correr do lado esquerdo, mas a intensidade da marcação caiu muito, a falta de concentração. Eu acho que esse talvez seja um ponto a ser conversado. Obviamente não é algo muito difícil de se ajustar, o Ancelotti sabe muito bem como gerir esse tipo de coisa, mas é a segunda vez que isso acontece no Brasil, porque contra o Japão foi a mesma questão. O Brasil estava ganhando de 2-0, achando que o jogo estava ganho, sei que foi com outros jogadores, mas e sei também, mais uma vez, é amistoso, ok, os caras vão tirar um pouco o pé, tem meio de temporada, a galera tá de boa aqui, mas não pode deixar isso acontecer. Se a intensidade do jogo estava sendo levada como um jogo de Copa do Mundo, e no primeiro tempo foi isso, foi um jogo de Copa do Mundo, os caras querendo demais, impressionante a vontade dos jogadores do Brasil no primeiro tempo, de marcação, de tudo, de querer jogar, de querer vencer, de querer fazer mais. Mas no segundo tempo, não sei se foi cansaço, se foi falta de concentração, mas que caiu o ritmo, caiu. E isso é um ponto pra gente ficar de olho. Que mais que eu anotei aqui, porque é muita coisa. O Vini no primeiro tempo. E outro ponto também, pra gente englobar tudo aqui nesse ponto negativo, é que perdemos muito gols. Eu anotei aqui, o Vini o primeiro lance do jogo, ele perde um gol, pra mim foi o mais claro deles, que ele dribla e poderia ter finalizado muito melhor, a finalização dele sai muito fraca. O Rodrigo teve umas 3 chances de finalizar
de frente pro gol, errou, parou 2 vezes no Mendy e uma foi para fora. E o Matheus Cunha de cabeça, ele até, não sei se dá para considerar um gol perdido, mas era uma chance clara também que o Brasil desperdiçou. E nesse tipo de jogo você precisa matar, para não acontecer, por exemplo, de ser eliminado para um Senegal, um Marrocos, uma Croácia, uma seleção que é muito boa e que se você deixar diminuir ali, faltando 20, 25 minutos, os caras vão empolgar, vão para cima e aí você vai correr um risco desnecessário em um mata-mata. Eu acho que esse tipo de jogo, apesar de ser amistoso, você tem que levar como se fosse um mata-mata de Copa do Mundo para você não cometer erros. Mas assim, também faz parte, né? A gente comete esses erros agora para não cometer lá na frente, mas eu acho que é importante a gente citar também que o Brasil perdeu muitos gols e isso não é a primeira vez. Concluindo então, claro que tem um certo exagero quando eu coloco na capa, mais próximo do Hexa, eu entendo que ainda tem alguns ajustes a serem feitos, todos esses que eu falei, mas eu vejo a gente cada vez caminhando para chegar muito forte na Copa do Mundo. A gente tem um baita goleiro, a gente tem 3 zagueiros de elite, Casemiro e Bruno voando no meio de campo, um ataque avassalador, 3 caras muito habilidosos, um muito inteligente, como o Matheus Cunha, e ainda estamos sem Rafinha, né? O Alisson tá fora, ainda tem alguns jogadores que podem encorpar um pouco mais esses 11 titulares, e com esses pequenos ajustes que eu falei, eu acho que a gente tem tudo para chegar muito forte na Copa do Mundo. Estamos no caminho certo. E só para destacar, foi a primeira vez que o Brasil ganhou de Senegal. Nas outras duas tinha empatado uma e perdido outra. E foi a primeira derrota do Senegal em mais de 2 anos. A última derrota tinha sido lá em setembro, em jogos oficiais. E nesse período, o Senegal tinha até vencido a Inglaterra por 3-1. Então mostra que o Brasil não venceu qualquer time. Foi uma seleção que chega forte sim para a Copa do Mundo. E o Brasil mostrou mais uma vez que vem aprimorando, que vem melhorando e que a gente pode sim torcer para chegar pelo menos numa semifinal de Copa do Mundo e com alguns ajustes até julho do ano que vem, e eu acho que isso vai acontecer, a gente chegar entre os favoritos para ganhar a Copa do Mundo. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui a sugestão de 2 vídeos. Falar em campeão do mundo, uma análise do Brasil de 58 e uma análise do Brasil de 94 para você que gosta. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.